Oi, descompliqueiros, como estão? Acabei de inventar esse nome, espero que gostem. Eu espero que tenham gostado do nosso primeiro módulo. Agora a gente vai para a parte mais efetiva da aplicação mesmo da alimentação vegetariana no dia a dia. Esse módulo vai ser sobre os nutrientes e hoje, né, nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre as proteínas, aquelas que todo mundo tem medo que falte, que todo mundo questiona quando a gente decide se tornar vegetariano. Então, é uma aula bem completa, espero que vocês aproveitem bastante e saiam daqui sem dúvidas, porque realmente tem bastante informação. Deixa eu compartilhar aqui a tela, o material que eu preparei para apresentar aqui para nós, né, para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, pronto. Deixar um pouquinho maior. Então, eu gosto de deixar já como o mito da necessidade de carne na animal, né, de carnes animais, de proteínas animais na alimentação. Então, primeiro a gente entender o que são as proteínas, né? Acho que isso já gera muita dúvida, tem muitos questionamentos. As proteínas, elas são macromoléculas, por isso que elas são chamadas de um macronutriente, e elas são constituídas por vários pedacinhos que são os aminoácidos, que são grudadinhos por ligações peptídicas. Então, uma proteína, ela tem milhares de aminoácidos, tá? E aqui do ladinho é como se fosse, é uma representação, na verdade, de uma proteína. Então, existem vários tipos de proteínas no nosso corpo, constituídas por diferentes aminoácidos. Assim, cada tipo de proteína tem uma diferente constituição por pedacinhos de aminoácidos, né? Como se fosse, por exemplo, uma casa. Todas as casas têm tijolos e telhado, mas nem todas as casas são iguais. Então, cada casa tem a sua própria constituição. É mais ou menos o que acontece com as nossas proteínas. E então, falando dessas constituições, né, dos aminoácidos, então a gente tem os aminoácidos que são chamados de essenciais, que são os que a gente precisa ter na alimentação, e os não essenciais, que são os que o nosso corpo produz. Então, os essenciais são os que a gente realmente tem que focar em consumir via alimentar. Os não essenciais, a gente porventura pode até ter eles na alimentação, mas a gente sabe que o nosso corpo também vai produzir. Então, não é necessário que a gente precise ingerir esses aminoácidos não essenciais. Não vou listar, né, nomear todos eles, se alguém tem interesse em saber mais, pode tirar um print, né? Mas o mais importante é a gente saber que dos 20 aminoácidos que constituem as proteínas, 8 ou 9, dependendo da fase de vida, por exemplo, na infância a gente tem necessidade de 9 aminoácidos via alimentar e na idade adulta são 8. Então, são essenciais efetivamente, tá bem? Então, só para exemplificar, depois nós vamos aprofundar mais sobre os outros macronutrientes, mas nós temos 3 macronutrientes, e esses são os únicos que fornecem calorias para a nossa alimentação. Então, temos as proteínas, os carboidratos e as gorduras ou lipídios. Apesar das proteínas, né, as pessoas acharem que proteína é caloria negativa, eu brinco, porque acham que quanto mais proteína comem, mais vão emagrecer. Na verdade, as proteínas elas têm a mesma quantidade de calorias que os carboidratos, são 4 calorias por grama de alimento, de proteína. Então, 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidratos também tem 4 calorias, e 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, as gorduras elas são muito mais calóricas, comparando em gramas, do que proteínas e carboidratos. Os 3 macronutrientes têm esse potencial, então, de fornecer energia para o nosso corpo, porque calorias fornecem energia. Então, se a gente não consumir carboidratos ou gorduras suficientemente para o nosso organismo, o corpo vai fazer energia, né, glicose mesmo, a partir da quebra das proteínas. Então, às vezes a gente achar que está fazendo restrição calórica só porque está comendo muito mais proteína, às vezes isso não está acontecendo, tá bem? Outras funções essenciais das proteínas, inclusive a energia não é a função primária da proteína, o corpo usa só numa emergência, né? Ele gosta mais de carboidrato mesmo como energia. Então, as outras funções, formação de estruturas celulares, produção de hormônios, enzimas, né, que são catalisadores de funcionamentos corporais, anticorpos, né, então a nossa imunidade também depende da produção de proteínas, né, proteínas como anticorpos, tecidos e fluidos corpóreos. Então, basicamente, tudo que é pecinhas do nosso corpo é a partir de proteínas, é formado a partir de proteínas, tá?
Carboidratos, então, a função número 1 é gerar energia, né, auxiliar nessas funções metabólicas do organismo que requerem energia, e as gorduras também podem nos fornecer energia, participam das membranas celulares, né? Então, todas as nossas células têm uma capinha em volta, né? Tem uma membrana que fecha ela, e nessa membrana tem uma camadinha de gordura. Então, a gente precisa de gordura em quantidades pequenas, mas precisamos. Tem essa função também de isolante térmico, né? Então, produção também de hormônios, sais biliares, e também são veículos de absorção e transporte e armazenamento de vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas que precisam de gordura mesmo para serem transportadas e armazenadas. Então, isso aqui é interessante eu assim, conceituar com vocês para a gente entender, né, dos nossos 3 macronutrientes, tá? Mas vamos sobre as proteínas, seguindo com as proteínas. Bom, pelas DRIs, a gente precisa em torno de 10 a 35% de proteínas, sendo que 35% é um absurdo, tá? Geralmente é de 10 a 15. Carboidratos 45 a 65 e gorduras de 20 a 35. Eles colocam 35 para as proteínas porque caso a gente vá, por exemplo, para 45, quer dizer, 45 de carboidratos e 20 de gorduras, sobra 35 para as proteínas. Só que, por exemplo, também nas DRIs, a indicação é 0,8 grama por quilo corporal. Então, por exemplo, se a pessoa tem 60 quilos, ela vai precisar de 48 gramas de proteína. E aí, dependendo do total calórico dela, isso fica em torno de 10, 12% do total diário, tá? A gente também tem que cuidar, porque, ó, gorduras saturadas, a gente tem uma indicação que é o máximo é 10% por dia pelas DRIs. As DRIs acho que eu não cheguei a conceituar, são um padrão estabelecido das nossas necessidades humanas, né? De todos os tipos de nutrientes. Então, é um padrão que se usa mundialmente, muda um pouquinho na Europa, mas muito pouco. As nossas, elas são iguais às dos Estados Unidos. E lá, então, tem estabelecido que o máximo de gorduras saturadas por dia seria 10% do total calórico diário, sendo que a Associação de Cardiologia Americana, por exemplo, indica entre 5% e 6% no máximo, e a Associação de Cardiologia Brasileira 7% no máximo. Então, essa informação eu quero conceituar com vocês, porque às vezes as pessoas acham que carnes, por exemplo, só tem proteína e não tem gordura saturada. E depois a gente vai comparar e vocês vão ver o quanto tem de gordura saturada também nos alimentos de proteínas animais. Então, vamos à quebra dos mitos. Primeiro, proteína só tem na carne. É mentira, né? A gente sabe que a gente tem uma fonte vegetal muito importante, que são as leguminosas. Essa é uma palavra que pode enganar no início, porque leguminosas parece legume, mas na verdade significa esses grãos que nascem em favas. Então, por exemplo, feijões de qualquer cor, de qualquer tipo, lentilhas, ervilha, grão de bico, soja e os derivados, por exemplo, tofu, tempé. O amendoim também tem uma quantidade também é uma leguminosa, né? Também tem uma boa quantidade de proteínas, mas tem um detalhe que o amendoim ele tem muita gordura. Então esse é o único que eu recomendo o consumo mais moderado mesmo. Mas o restante dos alimentos, dessas leguminosas, tem uma ótima quantidade de proteína e baixíssima quantidade de gordura. Então são pouco calóricos também. As proteínas também estão presentes nos cereais integrais, principalmente a aveia e quinoa, que tem uma quantidade um pouquinho maior, né? A aveia tem uma quantidade bem maior, a quinoa mais parecida com o arroz integral. E também nas sementes e as oleaginosas, então semente de girassol, de abóbora, de chia, de linhaça, de gergelim, castanhas, amêndoas, nozes. Porém, sementes oleaginosas também tem bastante gordura, então a gente não usa como fonte proteica, a gente usa como um coadjuvante no consumo proteico para não exceder gorduras também, tá? Então, a nossa fonte principal realmente são os feijões, as leguminosas, né? Qualquer tipo de grão que nasce em fava. Para vocês terem uma ideia, em 100 gramas do alimento cru, eu deixei aqui as gramas, né? Então, geralmente, de proteína. Então, geralmente, o alimento cru, seco, tem em torno de 20 gramas, né? A soja que mais tem 36 gramas em 100 gramas do alimento. Quando a gente cozinha, esse alimento geralmente rende 2,5. Então, por exemplo, 100 gramas do alimento cru vai render 250 gramas do alimento cozido. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Não acho que seja prudente nem saudável vocês saírem tentando fazer cálculos das suas próprias dietas, tá? Isso realmente é um trabalho do nutricionista,
porque realmente requer muito estudo, requer muito embasamento, né? Não é só querer fechar as proteínas e aí acaba esquecendo todo o resto, acaba às vezes comendo até um total calórico muito maior. Mas isso aqui eu quis só exemplificar para vocês que realmente tem uma quantidade muito significativa de proteínas em 100 gramas de alimento. Os alimentos que já estão mais prontos para o consumo, então eles já foram, assim, já estão mais hidratados, costumam ter um pouco menos. Então ali, por exemplo, o edamame, que é a vagem da soja, né, imatura ainda, que é muito gostosa, por sinal. E a ervilha fresquinha, né, tem quantidades bem menores do que os alimentos secos. Só que, então, esse alimento já está pronto para o consumo, praticamente. Enquanto os outros vão precisar ser cozidos e vão acabar rendendo mais e, consequentemente, vai diluir também o total proteico por 100 gramas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Considerando, então, que a DRI é 0,8 gramas por quilo corporal. Então, vamos considerar uma pessoa de 60 quilos, ela precisaria de 48 gramas por dia de proteínas. Então, se ela comer, por exemplo, aqui 100 gramas de ervilha no jantar, e aí ela comer mais, enfim, 150 gramas de algum outro grão aqui no almoço, ela já está ali fechando uns 20 gramas, mais ou menos, de proteína, mais o restante do dia, os outros alimentos, é fácil, bem fácil de fechar, tá? Às vezes as pessoas acham que não vai dar, mas dá. Cereais e oleaginosas, então, para mostrar para vocês, ó, o amendoim tem uma ótima quantidade, mas como eu falei, tem bastante gordura. A aveia, em 100 gramas, tem uma ótima quantidade de proteínas também. As castanhas, né, nozes, as amêndoas, castanha de caju, tem uma boa quantidade. E aqui eu deixei um intruso na história, que é o brócolis, que ele não tem muita proteína. Se a gente for pensar em 100 gramas, tem 3,6. Tudo bem, eu acho bem plausível a gente comer uns 100 gramas de brócolis numa refeição. Eu gosto bastante. Mas, primeiro, que não é muito hábito, né, geral das pessoas comer tanto brócolis assim. E segundo, que mesmo comendo 100 gramas, vai só ter 3,6. Então, às vezes a gente vê por aí o pessoal dizendo das proteínas do brócolis. Aí entra aqui também o pessoal falando da ora pronobis, também tem esse teor proteico parecido com o do brócolis. Que é mais que falam, espirulina, né? Tudo isso a gente tem que pensar que a gente vai comer quantidades muito pequenas, então mesmo que tivesse uma proporção de proteínas grandes, acaba não tendo um aporte suficiente para o dia, tá? Claro que vai complementar, mas não pode ser pensado como a fonte, né, de proteína do vegetariano, tá? Aqui, então, para a gente comparar, comparei calorias com calorias, tá? Então, 150 calorias de feijão preto cru daria 46 gramas do grão. E 150 calorias de carne magra, sem gordura, né, praticamente, tentando tirar a gordura visível, seria 58 gramas. Então, a gente... só que esse feijão preto, lembre que quando cozinhar, ele vai render 2,5, que vai dar mais ou menos 110, 120 gramas, tá? Do alimento cozido. Então, isso já é interessante porque vai fazer mais volume no nosso prato, na nossa barriga, né? E aí vamos comparar teores proteicos. Teores proteicos muito parecidos, né? 9,8 gramas no feijão e 10,2 na carne. Carboidratos, então, o feijão tem uma certa quantidade, 27 gramas, o que não é mal nenhum, né? Vocês viram ali que a gente precisa comer de 45 a 60% do total calórico diário de carboidratos, então, geralmente, é um alimento mais equilibrado, enquanto carne não tem nada. Gorduras, tem 0,5 gramas, né, no feijão e 11,8 gramas na carne, sendo que das gorduras saturadas é praticamente zero, né, no feijão e 4,8 ali na carne, sendo que a gente não quer passar os 7%, que seria o recomendado pela Associação de Cardiologia Brasileira, o que normalmente numa dieta, por exemplo, de 2.000 calorias, deixa eu fazer a conta rapidamente aqui, só para ficar bem certinho, ó, 2.000 calorias vezes 7%, 140 calorias dividido por 9, que são o total, 15,6 gramas no máximo por dia. Então, 58 gramas de carne, que ninguém come 58, né? Se a pessoa come carne, ela come o dobro disso normalmente. Já vai dar 4,75, então se dobrar isso vai ficar em 9 e alguma coisa. E aí o nosso máximo é 15. Então, é bem fácil de extrapolar as gorduras saturadas comendo carne, enquanto a gente consegue reduzir praticamente a zero com os alimentos vegetais com pouca gordura.
Colesterol não tem, e na carne tem colesterol, 34 gramas em 58 gramas. Fibras também 10 gramas, fibras hoje em dia a gente vê a importância delas, o quanto elas são necessárias, né, na alimentação para favorecer nossa microbiota intestinal, enquanto na carne também não tem. Aqui então uma outra comparação daí com o feijão já cozido, né? Esse aqui, então, rendeu então 195 gramas em 150 calorias, aqui pegando da tabela TAPA, né, que é uma tabela de alimentos, e a carne cozida. Quando cozinha a carne, ela perde água, então ela diminui, e o feijão, ao contrário, ele ganha água, ele aumenta. E aí, então, considerando calorias com calorias, a quantidade de proteína ficou semelhante, ficou aqui um grama a menos no feijão, carboidrato se manteve parecido, gorduras, então, né, continuou baixinho, enquanto na carne ficou até um pouco maior, em função de ela ter desidratado. Gorduras saturadas também ficou um pouquinho maior, e no feijão praticamente zero colesterol, e fibras acabou aumentando um pouquinho. Então, só para a gente ter um ponto. Então, como eu comentei para vocês, quase 50% do máximo ideal de gorduras saturadas por dia, se tu for considerar aquele padrão de 5%, né, do total calórico. Então, vamos lá. Então, acho que esse primeiro ponto de que só temos proteínas nos alimentos de origem animal, isso foi bem passado, né? Então, o mito 2 você precisa de 1 tonelada de proteína, né? As pessoas acham que quanto mais proteína, melhor, e isso não é verdade. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa de 0,8 gramas por quilo corporal. Então, se você tem 60 quilos, você precisa de mais ou menos 48 gramas de proteínas ao dia. Para atletas de endurance, né, então que fazem, por exemplo, corridas, maratonas, bike, né, bicicleta, até natação de grandes distâncias, a gente fica de 1 a 1,6, 1,6 já é demais, até 1,4 normalmente, mas essa aqui seria uma recomendação internacional. E para atletas de força, pessoas que realmente estão fazendo treinos para hipertrofia, daí sim vai para 1,6 a 2. Só que não é o esportista que faz 1 hora de treino 3 vezes por semana, 4 vezes por semana ou até todo dia. É um atleta, né? Uma pessoa que realmente faz assim, 2, 3 treinos ao dia, com mais de 2, 3 horas de duração. Então, muitas pessoas fazem academia ali 40, 50 minutos, né? 1 hora, e acham que já tem que comer tudo isso de proteína, e muitas vezes estão prejudicando o seu organismo, tá bem? Eu vou entrar um pouco sobre isso no final. Mas vegetarianos consomem proteína suficientemente? Então, essa é uma dúvida, vamos ver. Aqui temos um estudo que mostra sobre, então, como que tá como que os vegetarianos, né, versus os consumidores de carne, de peixe, estão atingindo o consumo de proteínas. Então, esse aqui, para explicar melhor, foi um estudo feito na Inglaterra, que é o EPIC Oxford. É um estudo que começou em 93 e nesse específico que eles fizeram um recorte, deu em média de 14 anos de acompanhamento das pessoas. Então, eles acompanharam um número grandíssimo, né, enorme de pessoas, 30 mil pessoas, e foram fazendo contato com essas pessoas ao longo de três pontos de checagem. Um em 2001, outro em 2001, 2002, né, 2007, 2008 e 2010, para ver, então, como estava a alimentação dessas pessoas. Dessas pessoas, então, 18.244 eram onívoros, consumiam carne, 4.500 eram vegetarianos, 6.600 ovo-lacto-vegetarianos e 803 veganos. Aí, então, avaliaram a alimentação dessas pessoas e viram que os onívoros estavam consumindo, em média, 17% do total calórico deles diário em proteínas, sendo que isso significava 1,28 gramas por quilo corporal, ou seja, extrapolando a recomendação que é 0,8, né? E até o percentual que eu considero saudável, que seria no máximo 15. A gente vê que funciona muito bem até 15% do total calórico de proteína. Vegetarianos, 1,17 gramas, também extrapolaram um pouquinho os 15%, os ovolactos ficaram em 1,04, 14%, e os veganos 0,99, em 13%. Então, ficaram dentro das faixas de recomendação, que eu considero de 10 a 15, que é a recomendação da OMS também, não é a das DRIs, mas é a da OMS. Estiveram acima do recomendado pelas DRIs também, que é 0,8 gramas por quilo corporal. Então, aqui a gente vê que, apesar de consumirem um pouco menos do que os onívoros, consomem adequadamente. E isso não é uma coisa ruim, porque mesmo consumindo uma quantidade menor de proteína, os vegetarianos e veganos alcançaram os percentuais preconizados nas DRIs, que é de 10 a 15% DRIs da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde.
E além disso, em relação aos que consomem carnes, os veganos consumiram quer dizer, 1/3, né, a menos de gorduras saturadas, que a gente vê que é um preditor de problemas cardiovasculares. Também consumiram mais gorduras poliinsaturadas, os famosos ômega 3, né, ômega 6, ômega 3. Conseguiram consumir 7 gramas a mais de fibras, o que eu acho pouco para um vegetariano. Se é um vegetariano que come uma alimentação mais whole food plant-based, né, que a gente chama que é totalmente vegetal, integral, geralmente vai para 50, 60 gramas. Então, já vemos que esses vegetarianos nem se alimentavam tão bem assim, tá? Consumiam mais vitamina C, vitamina E e folato, e menos vitaminas ali, né, B12 a gente já imaginava, vitamina D não se confia nas fontes alimentares, porque são muito poucas, e vitamina B2, que é meio surpreendente, o que já mostra também que não comiam muitos cereais integrais, porque cereais integrais, por exemplo, arroz, aveia, né, e outros grãos de cereais, por exemplo, cevada, trigo, tem uma ótima quantidade de vitaminas complexo B. Os veganos também tiveram mais proteção de doenças cardiometabólicas, então, como a gente já imaginava, devido ao alto consumo de fibras e uma composição mais favorável também dos ácidos graxos, então, do ômega 3 e ômega 6, como eu comentei ali. Temos esse outro artigo aqui que é bem legal, que fala também, né, como que está o consumo de proteínas e de aminoácidos nas dietas vegetarianas. Foi uma revisão. Então, ele demonstrou, né, que quando a alimentação ocidental, mesmo sendo vegana, geralmente pode estar com consumo excessivo de proteína e que as pessoas que consomem carne dobram a necessidade média estimada diária de consumo de proteína, o que está demais, né? Então, a gente vê que não tem inadequação no consumo de proteínas entre vegetarianos e veganos. A alimentação vegetariana estrita ou não contém os 20 aminoácidos que compõem a proteína, incluindo os 9 considerados essenciais, como eu comentei, que às vezes são 8, às vezes são 9. Então, esse estudo demonstrou que não há evidências científicas de deficiências proteicas entre vegetarianos, né? A não ser que estejam consumindo menos proteínas que necessário durante o dia. Isso é importante a gente falar. Porque se a gente está fazendo restrição calórica, a gente não está alcançando a proteína, mas a gente também não está alcançando ferro, não está alcançando cálcio, zinco. Então, toda vez que a gente faz uma dieta de restrição, a gente tem que ficar mais atentos ao consumo de nutrientes e muitas vezes até suplementar, e, enfim, também não fazer uma restrição muito excessiva por muito tempo, porque assim a gente vai não alcançar uma série de nutrientes, tá? Também esse estudo mostrou que crianças atingem facilmente as necessidades proteicas, né, porque eles têm uma grande necessidade energética e acabam consumindo mais calorias por quilo de peso, então isso faz com que alcancem também as proteínas. E ainda tem que discutir sobre a necessidade maior de proteínas em idosos, que ainda estão avaliando, né, se realmente precisaria para prevenir perda de massa muscular ou se não é bem por esse caminho aí. Então, para a gente finalizar esse mito, não há evidências científicas, né, de deficiência de proteínas entre vegetarianos nos países ocidentais. Ninguém morre por falta de proteína. Mito 3. Mas leguminosas têm muitos carboidratos fazem mal. Bem, mentira, né? Leguminosas são alimentos bem equilibrados, com uma ótima quantidade de carboidratos que são integrais e ricos em fibras. Então, as fibras são carboidratos não digeríveis que vão alimentar as nossas bactérias intestinais. Eu digo que as bactérias comem o que a gente come. Então, se a gente se alimenta bem, se alimenta com fibras, elas vão também comer essas fibras. E que são as bactérias probióticas que gostam de fibras, que são chamadas de prebióticas. Auxilia, então, numa boa manutenção de flora intestinal. Os carboidratos são essenciais à nossa saúde e, inclusive, nos protegem contra a perda de massa magra. Depois eu vou explicar melhor na parte dos carboidratos. Aí temos o mito 4. Mas o médico disse que eu não posso ser vegetariano por... Aí você pode colocar o seu motivo individual, que geralmente o médico vai dizer: não pode ser vegetariano porque tem anemia, não pode ser vegetariano porque tem síndrome de ovários policísticos, não pode ser vegetariano porque tem histórico de diabetes na família, enfim. As desculpas são enormes. Infelizmente, eles falam, eu imagino que não falem por mal, mas falam por falta de conhecimento. Mas a verdade é que qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa pode ser vegetariana estrita ou não, né? Vegana ou vegetariana, como preferir. Porém, toda e qualquer pessoa pode. Por quê? É possível de adequar, né, essa alimentação da forma que for necessário. Então, isso é uma grande mentira. Esse aqui é um documento que a gente usa como base, né, que é o posicionamento da Associação de Nutrição e Dietética Americana sobre dietas vegetarianas, que traz lá, logo na primeira página do abstract,
que qualquer pessoa pode, né, se tornar vegetariana em todas as fases da vida, e que a alimentação vegetariana é saudável, nutricionalmente adequada e promove benefícios à saúde, prevenindo doenças. Nesse mesmo documento fala que as proteínas também alcançam ou ultrapassam as necessidades diárias quando as calorias são atingidas, como a gente viu. São formadas por aminoácidos, né, o conjunto de aminoácidos que são consumidos ao longo do dia, então a gente não pode mais usar aquele termo de proteína completa ou incompleta, isso ou de alto valor biológico, baixo valor biológico, essa nomenclatura e essa forma de se referir às proteínas já não é mais usada pela Organização Mundial de Saúde desde 1991, e ainda tem gente falando. E a gente também, né, eles mesmos trazem que a gente deve consumir as leguminosas como fonte proteica e não se basear em fontes proteicas animais, por exemplo, ovos e queijos, pois são ricos em gorduras saturadas e acabam não trazendo esse benefício que a gente busca. Então, muitas pessoas se tornam vegetarianas, né, deixam de consumir carnes e começam a consumir muitos ovos, muitos queijos. E essas pessoas começam a ver os exames piorarem, começam a ver o colesterol aumentar, começam a ganhar peso, né, marcadores inflamatórios. Então, não troquem uma fonte de proteína animal por outra que é até um pouco mais rica em gordura saturada, por exemplo, os queijos e até os ovos. E não há diferença na incorporação da proteína no organismo quando ela é proveniente, né, de fontes animais ou vegetais. Então, tanto faz você comer fontes proteicas vegetais ou animais. Então, mais um detalhe, por que não é interessante consumir mais proteínas do que indicado pelas maiores organizações de saúde do mundo, né? Como assim, hoje em dia a gente vê todo mundo comendo tudo com proteína, iogurte vem com proteína, tem que tomar proteína em pó o tempo inteiro, enfim. Por quê? Bom, o consumo excessivo de proteína está relacionado com osteoporose, disfunções renais, né, lá nos nossos rins, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, a diabetes que a gente adquire ao longo dos anos, conforme as nossas escolhas. Então, por fim, deixo aqui uns memes para a gente rir um pouquinho, né? Então, aqui o Buzz Lightyear mostrando onde tem proteína, né? Então, tá em todos os lugares. E realmente está em todos os lugares, até fruta tem proteína, quantidades pequenas, mas tem, então ao longo do dia a gente vai adequando. E a nossa lista, né, dos veganos que morreram por falta de proteínas não existe, né? Não dá nem para ver, porque não existe mesmo. Então, pessoal, espero que tenha sido divertido para vocês. E até o próximo módulo que vai ser... Módulo não, item do nosso módulo que vai ser sobre carboidratos.